Fala pessoal, aqui é o Vini e hoje vou trazer para vocês mais algumas dicas de Studio One. Vamos começar com uma dúvida bem comum para quem está começando, que é o seguinte, vamos aqui para a sessão. Quando a gente tem um evento, a gente jogou os arquivos na sessão de Studio One e acontece isso aqui, aparece esse símbolo aqui embaixo do evento. O que quer dizer isso? Essa engrenagem, né? Então, basicamente essa engrenagem quer dizer o seguinte, quer dizer que a sessão está pegando aqui esse áudio e processando ele em background, assim, em plano de fundo. Quer dizer que existe um áudio sendo processado por fora. Isso geralmente acontece quando você faz alguma modificação do áudio que não está gravado lá. Por exemplo, nesse caso eu peguei um arquivo que está numa resolução diferente da sessão e eu joguei para dentro da sessão. E aí o que acontece é que o Studio One tem que converter. Então esse arquivo está em 44, a sessão está em 48, né, kHz, é a taxa de amostragem, e o Studio One está tendo que converter em tempo real. E aí quando você faz isso, esse arquivo fica no cache, que eles chamam, no cache, que você pode acessar indo aqui embaixo. E a gente pode ver aqui que a gente tem 30 megabytes sendo utilizado para esse cache, que é basicamente esse arquivo de áudio sendo processado pelo Studio One em segundo plano para conseguir transformar ele em 44 kHz. Mas isso não acontece apenas quando a gente está usando o arquivo de outra resolução e joga no Studio One. Isso também acontece quando a gente usa time stretch nos arquivos, né? Ou quando a gente muda a afinação deles. Então, por exemplo, se eu pegar aqui nessa track de baixo e mudar transpor, né? Eu cliquei com o botão direito, fui aqui em transpor e escolhi -2 semitons. Então ele vai transformar a track numa afinação abaixo. Vai converter a afinação dela, né? Inteira. E aí, como você pode ver, aparece aqui embaixo essa engrenagem, né? Então, assim, ele está processando essa transformação em segundo plano. Tanto que se eu abrir aqui o cache, a gente vai ver, era pra gente ver um pouquinho mais aí. Tem uns megabytes a mais aqui de uso, né? Mesma coisa se eu fizer time stretch, né? Se eu chegar aqui e pegar qualquer um desses, vamos supor que eu esteja editando e eu queira mover alguma parte específica, eu posso cortar, clicando 2 vezes aqui em cima do evento áudio. Vamos supor que eu queira prolongar essa última nota aqui. Cliquei aqui, apertei Alt, cliquei na lateral aqui do inferior do evento, cliquei e arrastei. Eu estou alongando esse áudio, né? Fazendo o que a gente chama de time stretch, que é um alongamento do tempo, né? Então, ao fazer isso, a gente está processando esse arquivo de áudio por fora, né? Em segundo plano, que a gente chama. Não é um plugin, ele está sendo feito em segundo plano antes dos plugins que estão na track, né? Então, mais uma vez, aparece a engrenagem de áudio ali. Tem algum problema isso? Tem algum problema você ter essa engrenagem nos arquivos de áudio? Não tem. Tá? Mas você tem que ter isso em mente porque é uma coisa que está sendo feita em segundo plano pelo computador e pelo Studio One, tá? Então eu acho que quanto mais você tiver desses eventos desse tipo, não é que vai dar mais chance de dar um problema na sessão, mas você está taxando mais a CPU por fora enquanto não precisava. Então vamos supor, você vai mixar uma sessão, teu programa de mix, tua sessão tem 48, o cliente manda em 44, você jogou tudo na sessão. Provavelmente todos os áudios da sessão vão ficar com essa engrenagem. E aí não é tão legal porque aí é muito arquivo de áudio para processar em segundo plano. Então o que você pode fazer? Você pode sempre converter esse arquivo antes de jogar na sessão. Ou nesse caso, assim que você jogou, vamos supor que isso aqui, essa track azul aqui era uma track de mixagem, alguém mandou. Eu poderia converter por fora, que seria até melhor. Existe um Batch Converter, que é um software aqui do Studio One que ele converte também, antes de você entrar, jogar na sessão. Ou eu posso chegar aqui e apertar Ctrl B. Ctrl B é um atalho que faz com que você faça um bounce desse evento, um novo bounce, né? Como ele está. Então, se apertar Ctrl B nessa track azul, né? Nesse evento azul aqui, pronto, ele renderizou e vocês podem ver que saiu a marcação aqui de engrenagem. Eu posso fazer a mesma coisa nesse evento que estava com engrenagem também. Quando eu alonguei ele aqui, aparece a engrenagem, aperto Ctrl B e pronto, renderizei. Eu fiz um bounce só naquele evento. Não precisei jogar para uma pasta, só fiz um bounce naquele evento. E aí ele vai fazer um bounce dos fades, dos crossfades, de tudo. Então lembrar de fazer os fades antes de fazer esse bounce para não dar nenhum problema, né? Ou faz os fades depois, tanto faz. E aí a gente vai tirar um pouco desse peso do cache. Agora a gente tá vendo ali, utilizado só 104 kilobytes, que é menos do que 1 megabyte. Então a gente aliviou esse cache. Ele ainda tá lá na memória, porque tem que dar Ctrl Z e ainda voltar para o estado do original, né? Então, se eu der mais um Ctrl Z, voltou. Então, lembrar, não tem problema estar esses arquivos assim. Então, quando você mexe com time stretch, quando você mexe com afinação, você vai gerar esse processamento em segundo plano. Mas eu recomendo que você faça um bounce dessas coisas todas uma vez que você já resolveu. Tá, vai ser isso. Para não ficar taxando. Ainda mais quando você trabalha com muito loop e você fica copiando esses loops que estão cheios de processamento em segundo plano. Vamos supor, se eu pegar essa track aqui e duplicar ela, vamos ver se vai duplicar também o uso do cache. Pelo visto não, porque ele considera como um arquivo só.
né? Mas agora, se fosse outros arquivos, começa a aumentar esse cache. Então, eu recomendo que vocês façam esse bounce ou no próprio Studio One, ou convertam por fora, mas muito simples. Só para aliviar o processamento, tá bom? Vamos lá, vamos pro próximo. Outra pergunta também muito importante, que vai mexer com o que a gente falou agora do cache, né? Do processamento de segundo plano. Vamos supor que a sua sessão tem 44, 48 e você quer mudar para uma outra resolução. Você pode fazer isso? Tem como fazer isso no meio do processo? Tem como fazer assim. Você aperta Ctrl ponto final aqui no meio do teclado e você vai abrir as configurações do Song, né? E aqui você tem a nossa taxa de amostragem, resolução e taxa de quadros, se você estiver trabalhando com vídeo também. E aí você pode chegar aqui e mudar. Poderia chegar aqui e botar qualquer uma das resoluções que a minha placa de som suporta, que meu driver suporta. Mesma coisa para o formato de gravação da resolução, né? Qual que é o lance? Se eu fizer isso, eu não vou fazer agora para não mudar toda a sessão aqui, vai atrapalhar a gravação, a captura aqui da imagem. Mas se eu fizer isso, da mesma forma que eu mostrei para vocês da engrenagem ali, ele vai converter todos esses arquivos que estão em 44, por exemplo, ou para 48. Se eu estiver aqui em 48 e eu quero mudar para 44, vai pegar todos esses 48 e converter para 44. E todos esses arquivos vão ficar com a engrenagemzinha. Mais uma vez, não é um problema necessariamente, mas só um peso a mais para o desempenho do PC em segundo plano, sem contar com todos os plugins, né? Então, se fizer isso, eu ainda faria um bounce de tudo e para converter para a sessão nova. Vamos supor que está em 44, eu converto para 48, os áudios vão ficar todos com aquela engrenagem. Eu vou selecionar todos eles e fazer um bounce para transformar eles em 48. Você pode fazer isso de várias formas. Pode selecionar os arquivos aqui todos assim, tendo consciência de que os fades, os crossfades vão sumir, né? Porque ele vai criar um arquivo só unindo todos, né? Por exemplo, chegar aqui e fazer um bounce, ele junta tudo. Todos os fades vão tudo para uma coisa só, como se estivesse fazendo um render só daquela sessão. Então lembrar disso, ver se seus fades estão no lugar, salva a sessão para um outro nome, você não ter um problema de perder, não dá nenhum problema, né? Ter o jeito de você voltar pro que aconteceu, né? Recomendo fortemente isso. Então é fácil de você mudar aqui. Por isso que é sempre legal escolher uma taxa de amostragem padrão pro seu trabalho, pro seu computador. Eu trabalho com 48 kHz, porque primeiro que uma resolução um pouquinho mais do que 44. Então você vai gravar e vai mixar com um pouquinho mais de detalhe nos agudos. Mesmo que você faça o bounce para 44, para fazer uma render depois para as plataformas digitais, é bom que você possa trabalhar numa resolução maior. Por vários motivos, né? Mas um é para você poder ter mais detalhe e poder ouvir com mais clareza tudo que está acontecendo nesses harmônicos mais agudos. Mas eu trabalho com 48 também porque eu trabalho bem com vídeo, né? Faço os vídeos aqui pro canal, para meus projetos autorais. E o vídeo, geralmente, tanto DVD, qualidade de DVD, qualidade de Blu-ray, que eu saiba é 48. No Premiere que eu uso para editar é 48. Então, eu já trabalho com a mesma resolução que eu vou usar no vídeo. Só que aí eu posso fazer um bounce para o vídeo diferente. Posso fazer um bounce que seja em 48 de amostragem e 16 bits de resolução, que é o padrão de vídeo quando a gente vai fazer uma renderização normal de vídeo para o YouTube. Então é isso. Sempre quando você vai criar uma sessão, né? Cria ela já colocando a resolução que você vai usar, que é 48, 24. Aí se o cliente mandou uma coisa diferente, gravei um baixo que queria te mandar, saiba que você vai ter que converter ele assim que você jogar na sessão. Joga na sessão, vai aparecer com a engrenagem, aperta Ctrl B, converte, pra ficar tudo do mesmo jeito e não ter nenhuma perda de desempenho, nenhum problema no futuro, né? Outra questão, aumentando o tamanho da sessão. Quando a gente cria uma sessão nova, vai aparecer ali duração, né? Que você pode escolher. Essa duração nada mais é do que o espaço que vai ter entre o início e o fim. Esses marcadores que abrem aqui. Se você não está vendo esse marcador, talvez esteja assim no seu Studio One, sem nada, né? Você clica aqui nessas linhas de cima, tá? Clica aqui e vai em marcador. E aí você vai poder visualizar os marcadores. E já vem com marcador de início e fim. Para que eles servem? Para dizer o início e fim da música também. Mas quando você vai fazer o bounce, o mixdown final da sessão, você tem a opção de selecionar o intervalo de tempo que vai ter esse bounce, que vai ser a duração da música. E já tem aqui, entre os marcadores de início e fim. Isso já vem no Studio One. Então você pode delimitar o tamanho da música, né? Você pode chegar aqui, esticar, né, e tudo mais. Então, e esse tamanho inicial é determinado por esse tamanho que você escolhe quando você vai criar a sessão. 5 minutos, né? Claro que você pode mudar isso depois. Vamos supor que eu queira dobrar. Eu posso ir esticando aqui, na mão, no mouse, fazendo até... Mas existe um limite do meu zoom. Quando eu dou um zoom out aqui, ele para um pouquinho depois do marcador. O que eu posso fazer? Eu posso chegar aqui no Ctrl ponto, mais uma vez, e vou aqui na parte de linha do tempo. Vou, por exemplo, em segundos. Posso escolher segundos. E vou botar aqui, vamos supor, 8 minutos e 44 segundos. Aí,
A minha base agora tá em segundos, né? Mas você repara que o meu botão de fim foi lá pra frente. Então é um jeito mais rápido de você aumentar o tamanho da sessão que você precisa. Vamos supor que queira duplicar o tamanho dessa música, sei lá, né? É o seu jeito de você fazer isso. Você vê que agora tá em segundos, né? Os compassos agora não aparecem mais aqui. Mas é só chegar aqui, só questão de você vir aqui em cima e voltar a base de tempo pra compassos, né? E aí pronto, voltamos pra compassos, mas o marcador de fim continua lá longe. Vamos voltar. Pra ver se o tamanho da sessão não tem como você voltar com Ctrl Z. Então vou voltar aqui no linha do tempo, vou botar de novo segundos. Segundos e vou voltar pra 5:44 como tava antes. Deve estar meio que mais pra cá, né? Mas tudo bem. E volto pra compassos. Beleza. Então essa é uma das formas. Vamos supor que você queira criar uma sessão nova, criar um espaço novo na música. Você criou lá verso, refrão, e você quer criar mais um pré-refrão. E aí você, em vez de cortar tudo, mover pra frente, você pode fazer uma coisa aqui que é bem interessante. Eu vou colocar meu arranjador, que é uma outra tela que eu posso acessar junto com os marcadores. E que você pode usar isso para se dividir a sua sessão em a sua música, introdução, estrofe, refrão, estrofe e tal. A partir dela você pode fazer várias coisas. Eu já mostrei isso num vídeo, né, que acho que foi o vídeo de dicas para iniciantes no Studio One. Vou botar um cardzinho aqui. Você pode pegar esse pedaço aqui, copiar e colar. Você pode fazer um monte de coisa, jogar para frente. Então, assim, é muito interessante. Mas outra coisa que você pode usar isso só como referência, que é algo que eu já vou falar, que isso aqui é também a parte de loop. Que é isso aqui, ó. Você pode selecionar uma área, apertando Ctrl na régua, aqui, você deixar o meu grid ligado. Vamos supor que eu queria criar um pré-refrão. Eu vou pegar o início do refrão. Eu sei que vai ser um pré-refrão de 8 compassos. Vou contar 8 compassos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apertei Alt para botar o final do loop, o que seria o final do loop, certinho no final do compasso. Tem 8 compassos que eu selecionei aqui na régua. Eu vou clicar nessa régua e vou botar inserir silêncio no loop. Não fez o que eu queria, sabe por quê? Porque eu tô com o arranjador selecionado, tá? Então o que você faz? Ctrl Z, mantém selecionada a área que você quer, clica fora do arranjador. Agora se você ver, né, a seleção foi para fora do arranjador, não tá aqui mais, né? Qualquer coisa, pode ser qualquer outra track. Agora vai dar certo. Botão direito, inserir silêncio no loop. Pronto. A gente cria uma seção de 8 compassos entre o estrofe e o refrão. E ele naturalmente move tudo, assim, automaticamente move tudo pra frente, tá? Então, aí aqui eu posso chegar e criar uma sessão, né? Chamar essa sessão de pré-refrão e gravar as minhas coisas todas aqui, né? Deixa eu aqui, chamo pré-refrão. Então, você criar partes dentro da música sem ter que se preocupar em copiar e mover tudo, né? Da mesma forma, eu posso chegar a fazer o contrário. Eu posso remover um refrão. Eu vou chegar aqui, selecionar o refrão, fazer a mesma área, né? Fazer a mesma área de seleção aqui em cima com minha régua, minha loop, né? Minha seleção de loop. E vou clicar aqui em excluir tempo do loop. Ele tirou tudo que estava no refrão e deletou o refrão e jogou tudo que estava depois pra frente, né? Então, mais uma vez, é muito mais rápido. Então você pode fazer isso também para criar inícios de músicas mais longos. Vamos supor que a introdução tá muito próxima do tempo 0, do tempo 1, né? Tem 2 compassos aqui e já começa a introdução. Eu quero um compasso a mais ou 4 compassos a mais porque eu quero criar uma introdução mais lenta com outros instrumentos, mudei de ideia. O que você faz? Você vai pro início, cria uma seleção, vamos supor, de 4 compassos e clica lá em inserir silêncio no loop. Mesma coisa, jogou tudo pra frente. Aí eu pego esse início, esse marcador e jogo pra frente. E crio o que eu quiser antes. Então isso já ajuda bastante pra ser flexível. Não ficar, meu Deus do céu, o que eu vou fazer vou ter que cortar e copiar tudo? Porque antigamente você fazia isso, né? Aqui é muito mais fácil. Aí vamos supor que você esteja trabalhando com partitura. Já foi o meu caso, assim, de produzir uma música de um compositor que estava usando a partitura. E se eu fizer isso, repara que o compasso 1 agora tá lá atrás. Né? Se eu der Ctrl Z... O compasso 1 tá lá na barra de início, né? Nesse marcador de início. Vamos supor que eu quero até que o compasso 1 seja o início da introdução mesmo. Para poder ler a partitura, ver lá o compasso 30 e bater com o Studio One. O que eu posso fazer? Eu vou lá eu posso clicar com o botão direito e botar em ajustar deslocamento para a barra do cursor. Da barra para o cursor. Pronto. E aí, com isso, a gente tem o compasso 1 começando a introdução e o que a gente tem o compasso 0 e menos 1, né? Mas mais uma dica aqui, não tem como fazer Ctrl Z disso, por algum motivo.
Então, se você quiser voltar pro antigo, você tem que apertar a vírgula no teclado numérico aqui do PC, ou voltar pro compasso inicial, de qualquer forma. Você pode clicar aqui nesse início. E aí, de novo, clicar em ajustar deslocamento da barra para o cursor. E aí volta a ser o compasso 1. Então, dessa forma, você pode estar sempre sincado com a partitura. E fica muito mais fácil. Eu tô falando isso porque, no meu caso, ajudou muito. Tava produzindo e eu ver o compasso 15 era outro acorde. E aí eu ver que no Studio One é o compasso 18, entendeu? Isso dá um nó na cabeça. Então isso daqui já ajuda a ficar todo mundo na mesma página e não ter problema. E agora, por último, falar um pouquinho da seleção de loop. Tá? Tudo que eu tô fazendo aqui na régua, eu tô fazendo uma seleção, né? E isso pode funcionar de diversas formas. E por que chama de seleção de loop? Porque é um range, né? Um espaço. Se eu apertar a barra, né, para a direita, né, ela fica azul e aí aquilo ali vira uma seção de loop, certo? Então, o que eu posso fazer com essa seleção? Eu acho que no padrão do Studio One, ela vem assim. Tudo que eu seleciono, ela segue o tamanho daquele evento, certo? Tá vendo que ele tá seguindo, tá mudando. Isso é útil para diversas formas. Mas às vezes não é o que você quer naquele momento. Por exemplo, quando você quer fazer uma seleção específica para alguma coisa que você quer que mantenha lá. Aí o que você faz? Você aperta Ctrl Alt P e você tira essa seleção. Aí dessa forma a seleção fica fixa. E você consegue mover ela com o mouse. Ou fazendo isso que eu falei, que é o Alt, você clica e aí você consegue mover o final, ou o Ctrl que você move o início. Né? E repara que eu estou com o grid ligado, eu posso fazer isso sem grid, obviamente, de maneira mais livre. Ou com grid. E aí, tem mais um detalhezinho que acho que é parecido com o Logic, que é se você passar com o mouse em cima, apertando Ctrl, ele vira essa mãozinha e você pode também mover. O pessoal do Logic usa muito isso para escolher o range para ouvir ou para fazer um mixdown, né? Então, muito mais fácil, lembrando, barra de espaço pro lado. Esqueci esse negócio, mas ele fica azul, né? E aí a gente tem um espaço de loop que você pode escolher. Isso também está bem atrelado com essa outra função aqui, ó. Que eu deixo quase sempre ligado. Pra galera do Pro Tools isso é bem comum, esse tipo de workflow. Quando ele tá ligado... Como é que ele chama aqui? Cursor segue posição de edição. Quando ele tá ligado, ele vai... Toda vez, tudo que você clicar, o cursor vai seguir o início desse evento. Deixa eu tirar essa seleção aqui. Por exemplo, eu quero ouvir esse baixo. Repara que o cursor já foi para o início desse evento do baixo. Se eu clicar na guitarra, ele vai para o início da guitarra. Né? Ele está seguindo o início de cada uma dessas seleções, desses eventos. Isso é útil quando você está editando, você está trabalhando rápido, você quer ouvir. As partes certinhas da música, né? Você pode fazer isso até com as partes do arranjador. Quero ouvir a estrofe. Quero ouvir o refrão. O break, né? O solo. E funciona também com os marcadores. Se eu criar um marcador aqui, qualquer outro marcador, ele também, eu vou botar em qualquer lugar, ele também vai seguir esse marcador. Né? Então é um jeito bem prático de trabalhar dessa forma, né? E essa seleção do loop que a gente estava falando também funciona para fazer a exportação do mixdown. Você aperta Ctrl E para exportar. Você tem a opção aqui de faixa de exportação. Qual é o tempo dessa exportação que você vai trabalhar? E aí você pode escolher ali o início e o fim da som, que a gente já falou. Pode escolher entre o loop, que é essa seleção que a gente fez, e você pode escolher entre os marcadores específicos. Você ppode escolher entre cada um dos marcadores que você tiver na sessão. Vamos supor que você tenha vários marcadores, vai fazer um bounce para cada um, ou entre marcadores específicos, né? E tudo isso é muito útil. Vamos supor que você está fazendo um bounce de uma região específica, só quero o verso. Você pode selecionar o verso, Ctrl Alt P para a seleção do loop seguir, né? A seleção, que é só a estrofe. Ctrl E, entre o loop, né? E aí eu faço bounce e ele vai fazer um bounce da estrofe. Então uma outra forma de você fazer isso é criar sessões dos marcadores a partir dessas estrofes, né? Já que a minha seleção segue aqui, o meu cursor segue a seleção dos eventos, posso chegar aqui, apertar Shift Insert e botar lá estrofe.
Chegar aqui em introdução, Shift Insert, introdução. E assim por diante. E aí eu posso, quando apertar lá... tem que dar um nome diferente aqui. Estrofe 2. E aí quando eu fizer Ctrl E, eu vou poder escolher a seleção ali, ó. Introdução à estrofe, estrofe e refrão, né? E escolher qual parte que eu quero. E ele até me dá aqui a duração dessa parte, que é bem legal, pra ter uma ideia de quanto dura cada uma dessas partes. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo do Studio One, dessas dicas. Tem mais vídeos no canal, se você quiser ver mais vídeos de Studio One, de mixagem, de arranjo. Tem vídeo de guitarra, tem vídeo de produção. Então corre lá aí pra ver mais. Não esquece de deixar o like. E se você tiver outras dúvidas, comenta aqui embaixo que de repente eu faço um vídeo pra responder. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu, falou!